Oi, oi, gente, tudo bom? Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou gravando nesses últimos tempos que fala sobre atendimentos online, desafio Abra Seu Consultório Virtual. E nesse vídeo eu vou trazer um tema para vocês de uma reflexão extremamente profunda, tá? O tema é: o atendimento online é uma forma de inclusão, certo? Então, fica aqui comigo, meu nome é Michelle, eu sou psicopedagoga, sou pedagoga, sou mestre em educação, inclusive a minha área de atuação, né, a minha pesquisa no mestrado em educação foi na linha de pesquisa de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano, e o meu projeto de pesquisa foi voltado à inclusão, tá? De pessoas com necessidades especiais. Então esse vídeo vai ser um pouco profundo, mas eu quero muito que você fique aqui comigo, porque eu tenho certeza que vai virar uma chave na tua cabeça hoje em relação à questão dos atendimentos online, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vejo muitas profissionais dizendo assim: eu não vejo como fazer o atendimento online, eu acho que não é possível. E muitas vezes essas falas, elas vêm carregadas, né? A gente percebe isso, que elas vêm carregadas de um preconceito, tá? Então vejam, eu mesma, tá? Na primeira vez que eu atendi, que eu percebi a questão do atendimento online, eu não digo, mas o dia que eu ouvi uma frase, tá? Aplicação de provas operatórias de forma online, de atendimento online, eu fiquei de cabelo em pé e eu me revoltei e falei: não, isso não pode acontecer, isso não tem como, isso não tem jeito. E a primeira reação que eu tive foi a reação do preconceito, tá bom? Depois, tá, que passou aquela informação, passou algumas horas, eu sentei e falei assim: Michelle, como você está sendo preconceituosa, né? Por que nós temos essa tendência a sermos tão conservadoras e tão resistentes às mudanças, né? Então vejam, por conta dessa resistência às mudanças, por conta desse conservadorismo, é que as pessoas com necessidades especiais sofreram tanto ao longo da humanidade, né, da evolução da humanidade, né? Eu não vou dar aqui para vocês uma aula sobre a história da pessoa com deficiência, mas se você é uma psicopedagoga, você sabe o mínimo sobre isso e o quanto essas pessoas já sofreram por conta do preconceito dos outros, tá? Vamos partir aqui para a parte prática, no sentido de o que é um preconceito hoje em relação ao atendimento online, tá? Cabe hoje nós termos um preconceito no sentido de: não, imagina, eu não vou fazer uma rampa aqui, não vai funcionar essa rampa aqui para o cadeirante passar, dá muito trabalho. Mas e os outros que querem passar aqui? Mas e a avenida? Mas e o trabalho? Mas e as pessoas que vão ter que se adaptar a tudo isso e não vão poder estacionar? Olha a questão do estacionamento. Mas e os outros vão ter que entender que não podem estacionar nessa vaga aqui? Sim, é uma mudança de paradigma que envolve todos. E aí eu trago para vocês aqui já o conceito de inclusão, tá? O conceito de inclusão não é adaptação no sentido de que aquela pessoa que tem uma necessidade especial se adapta à sociedade. Não, é a sociedade que se adapta àquela pessoa. Por quê? Né? A maioria tem essa tendência esmagadora de ir em cima de quem não é a maioria e querer defender os seus direitos. Mas o fato é que desse jeito as coisas não andam. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Não existe nenhum ser humano igual ao outro. Todos os seres humanos têm as suas necessidades especiais, né? Em relação às deficiências e às pessoas com deficiência, é fato que nós ainda temos um padrão nisso, né? Então, uma pessoa que é cadeirante, ela vai precisar de uma rampa. Eu tenho uma população mínima ali que vai precisar dessa adaptação específica. Então, acaba-se que a sociedade faz essas adaptações no sentido de que ainda vale a pena, né? Porque tem ali uma população que faz isso. Agora, se você pegar o caso, por exemplo, de síndromes raras, você vai perceber que não há nenhum tipo de adaptação e nenhum tipo de inclusão dessas pessoas, dessas crianças na sociedade, nas escolas e tudo mais, né? E aí o que acontece? Quando chega uma criança com uma síndrome rara ou com uma situação muito atípica, nós temos dois tipos de profissionais. Temos aqueles profissionais que vão dizer: não, eu não posso atender
ou por exemplo, não posso acolher essa criança nessa escola porque eu nunca fiz isso, eu não sei fazer e não vai dar certo. E tem aqueles profissionais que, de uma forma muito respeitosa, dizem assim, olha, nós nunca fizemos, mas nós vamos fazer, porque é um ser humano, e nenhum ser humano, o direito de cada ser humano de ser acolhido, ninguém tem o direito de excluir uma pessoa porque ela tem uma necessidade especial, tá? Então, esse é o ponto, tá? Hoje, o que a gente percebe em relação ao atendimento online? É como se todas as crianças estivessem com uma necessidade especial, tá? Qual que é essa necessidade especial? Elas vivem em um momento de pandemia, claro, e esse é o primeiro objetivo de todos, mas o fato é que daqui a pouco a gente crê que essa pandemia vai acabar, a vacina vai chegar, só que a sociedade virou uma chave, tá? De mudança de paradigmas e dessa visão da tecnologia. Então eu sempre falo, as empresas já mudaram todas as suas estratégias no sentido de manter os profissionais em casa, né? Porque é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais viável e tudo mais. E é fato que durante esse ano da pandemia, muitas coisas mudaram na logística das pessoas, né? Pessoas que moram em cidade grande, por exemplo, que demoram para pegar trânsito, que demoram para achar um lugar para estacionar, que pagam caro por tudo isso, que tem violência, essas pessoas eu tenho certeza que elas nunca mais vão fazer um atendimento que não seja online. Porque elas conseguiram ver essa praticidade, essa viabilidade e essa economia, né? Então eles nunca mais vão desver isso. Então, pessoal, por mais que a pandemia passe, essa questão não vai mais ter volta. E outra questão é em relação ao fato de que a tecnologia também não tem mais volta. O que eu quero dizer com isso? As crianças hoje elas vivem num contexto de tecnologia, né? E nós não podemos fazer de conta que isso não existe, tá? Então, quando você vai ofertar um atendimento para uma pessoa, você pode ofertar esse atendimento para uma pessoa, para uma família que está aqui pertinho de você ou para uma família que está muito longe, certo? E o que isso significa? Significa que essa criança vai ter a oportunidade de ser atendida por um profissional que a mãe escolheu e que faz parte, muitas vezes, da especialidade dessa profissional. E não porque ela está no mesmo bairro, certo? Então, eu mesma aqui em Curitiba, várias vezes eu iniciei alguns atendimentos de pessoas que moravam num bairro oposto do meu, tá? E o mapa de Curitiba, ele é meio assim parecido com o do Brasil, só para vocês entenderem. Então, assim, tem uma questão ali de que quem tá lá em cima e quem tá aqui embaixo é muito distante, né? E, claro, né, eu tô falando aqui de Curitiba, mas eu não vou nem entrar na questão das cidades maiores, né? E aí que muitas vezes os pais vinham com essa demanda assim de, olha, Michele, eu recebi boas indicações suas, né, a escola indicou, tal, a gente vai fazer um esforço e a gente vai vir aqui. Ok, tá? Quando dava 2 semanas, a família desistia, principalmente em casos de crianças assim um pouco menores, ou que tivesse um irmão menor, aí dormia no carro, chegava lá cansado, se tivesse que, não tinha a mínima possibilidade de 2 vezes por semana. Por quê? Porque a rotina daquela família ficava muito puxada. Porque o fato é que essa família não tem só psicopedagoga para dar conta, né? Eles têm geralmente 2 filhos, eles vão ter todas as particularidades da família completa e isso pesa muito na rotina da família. Então, os atendimentos online, eles realmente são um paradigma que já foram quebrados, tá? Já foram quebrados porque eu já sei de muitas profissionais que estão atendendo no online. Mas o que eu quero dizer é que para você que ainda não quebrou esse paradigma, você tem que ver essa questão do online como uma questão de inclusão, tá? Então vejam, pessoal, quanto tempo a humanidade demorou para criar uma língua brasileira de sinais, para criar o Braille, por exemplo, né? Tudo isso não são adaptações em respeito àquele ser humano que precisa dessa adaptação, dessa condição que é um pouco especial? Então, por que nós achamos que no fato de ter que fazer os atendimentos online, nós não vamos, porque a gente não quer, porque a gente acha que não tem como fazer, né? Nós estamos nos portando como pessoas dos séculos passados,
que diziam, não tem jeito de inserir essa criança aqui no cotidiano de uma escola que trata de normais, né? De crianças normais. Não, ele só vai atrapalhar as outras, o que as outras mães vão pensar? E foi dessa forma que nós massacramos ao longo da humanidade as pessoas com deficiência, né? Então, se hoje nós temos as adaptações que eu mencionei aqui, né, e todas as questões ali que envolvem um procedimento de inclusão de uma criança, seja numa escola ou na sociedade, se hoje nós temos isso, é porque alguém, né, algum profissional, geralmente mãe, né, porque as mães acabam tendo todo esse sofrimento e são elas que buscam, né, associação de escolas e de mães, mas enfim, temos também, obviamente, não vou aqui menosprezar os profissionais, imagine, nós temos profissionais maravilhosos que fizeram toda a nossa história, mas são pessoas revolucionárias, são pessoas que pensaram fora da caixinha, fora da casinha e que resolveram fazer o negócio diferente para que a humanidade evoluísse, para que as pessoas fossem respeitadas, para que aqueles aprendizes, aquelas crianças, aquelas pessoas fossem inseridas, respeitadas e que elas parassem de ter os seus direitos violados. Porque uma pessoa que não tem direito de estudar numa escola, uma criança que não tem direito de estudar numa escola onde todas estudam, está tendo os seus direitos violados. E o que está acontecendo hoje com as nossas crianças? Elas estão tendo o seu direito de ir para a escola, de estar em comunidade, blá blá blá, de estar vivendo em sociedade, de estar manipulando o concreto, a natureza, enfim, né? Elas estão tendo esse direito violado. Então, são duas situações. A primeira é que elas merecem ter esses atendimentos online. A segunda é que a gente vai ter uma demanda muito mais profunda de dificuldades de aprendizagem por tudo isso, né? E nós temos essas duas opções. Uma, ser preconceituosa, ou duas, sermos revolucionárias e abrirmos a nossa mente no sentido de que todas as crianças estão precisando. E volto a dizer, não é só por causa da pandemia, é porque nós vivemos num contexto de sociedade que não nos permite mais, nós não temos mais a flexibilidade, o direito e, enfim, de ir e vir, né? Seja pela violência, seja pelo trânsito caótico, seja por N situações, né? Então, é fato que o atendimento online é uma forma de inclusão, tá? Aí você deve estar se perguntando assim, Michele, mas a inclusão a gente faz especificamente para um ser humano. Aí você está falando que a gente vai ter que a inclusão é lidar com um aparelho eletrônico aqui, com os objetos do jeito que eu vou fazer e tudo mais. E eu te digo que não, gente, porque, primeira coisa, em relação aos materiais, à tecnologia e tudo isso, óbvio, também vamos precisar lidar com isso. Nós não tivemos que criar uma cadeira de roda, nós não temos que adaptar N situações para uma pessoa com deficiência motora ir ao banheiro, se segurar com segurança. Então a gente vai lidar com a parte material também. A parte material é você adaptar tudo que você tem para aquela criança fazer do outro lado lá, sentar aqui presencialmente com você. A segunda coisa é você lidar com a tecnologia, ter um celular ali bom ou um tablet que você enxergue bem o que está acontecendo lá do outro lado. Mas, adaptar os materiais físicos, né, como eu já disse, mas a grande sacada do atendimento online vai ser a mudança de paradigma e de preconceito em relação a vários fatores. Por exemplo, a sua relação com a criança, tá? A sua relação com a criança não vai ser a mesma do que a sua relação com a criança no presencial. Porque quando a criança entra no teu consultório, ele é o seu território. Tá? Ela sente você como uma autoridade e ela se coloca numa posição ali de, muitas vezes até de tensão, né, assim, e de respeito, mas no sentido mais de temor do que, né, do que de respeito. E dentro da casa dela, não, ela vai estar muito mais livre, ela vai se sentir muito mais à vontade para abandonar a câmera e ir ao banheiro, por exemplo, tá? Mas isso não é um empecilho no sentido de, não vai funcionar, então nunca mais vou fazer. Não, isso faz parte do atendimento. Então, você ter essa relação com a criança,
fazer os enquadres corretos. Olha, a gente tá aqui nesse momento, dura tanto tempo, então você não pode sair daqui nesse tempo, a não ser que, claro, né, esteja precisando muito ir ao banheiro, enfim, mas vamos fazer xixi antes de iniciar a consulta. É enquadre, gente. Quem é psicopedagoga sabe o que é enquadre, né? São os combinados. E fora o seu relacionamento com a criança, vai ter o seu relacionamento com a família, que vai ser muito mais profundo do que o presencial. Porque essa família vai ter que fazer mais parte desse processo. No sentido do quê? Que ela vai ser a gerenciadora ali, a pessoa que vai operar, tá? As coisas materiais ali, vai ter que ser um adulto, dependendo da idade da criança, tá? Eu tô falando isso muito mais para crianças que estejam ali no período simbólico ou no início do intuitivo global, tá? Ou seja, você vai, por exemplo, fazer uma atividade ali com uma criança, um jogo, essa família vai ter que preparar esse material, tá? Que você, obviamente, vai ter mandado com muito mais antecedência, com muita preparação. Então, você vai ter que preparar a família, você vai ter que conversar com a família antes, você vai ter que preparar, você vai ter que mandar esse material para a família vai preparar esse material e na hora da consulta, se a criança for, né, muito pequenininha, o cuidador, o pai, a mãe, o responsável, a avó, o avô, não sei quem vai estar ali no momento, vai operacionalizar aquilo ali, tá? Mas de acordo com o que você vai falar, com o que você vai mandar. Então, agora eu quero que você faça assim, agora eu quero que você faça assado. Como vamos fazer isso? Vai precisar de muitas adaptações, de muitas mudanças de paradigma, tá? Essa mãe, por exemplo, ela pode querer, né, se for uma mãe, eu tô supondo aqui, uma mãe ou um pai, ela pode querer falar no meio da consulta, dar resposta pela criança, porque ela tá ali presencialmente. Então, tudo isso é o relacionamento, é o enquadre que o profissional vai ter com essa família, com esses pais e também com a criança, no sentido de que ela vai estar dentro de casa, ela vai ter muito mais, ela vai se sentir muito mais tranquila, muito mais à vontade pra muitas vezes sair dali, que ela não vai estar com vontade e tudo mais. Então, gente, percebam como essa inclusão, no sentido de proporcionar o atendimento para as crianças que estão precisando, seja no momento de pandemia, seja porque essa família não tem condições de sair de casa, tá? Isso é uma forma de inclusão, é uma forma de fazer acontecer para aprendizes que não teriam outra oportunidade, tá? Seja porque você tem uma especialidade que nenhuma psicopedagoga tem perto daquela criança, na cidade daquela criança ou no bairro daquela criança, tá bom? Então, são vários fatores que podem levar a um atendimento online, tá? Mas todos eles têm esse perfil de estar fazendo um processo inclusivo, tá bom? O que mais, gente, que eu anotei aqui para falar para vocês? Então, assim, não é achar que vai diminuir o teu trabalho, que você vai sentar ali e vai estar tudo fácil. Não! Atender crianças com necessidades especiais, educação com crianças com necessidades especiais, vocês com certeza sabem muito bem o quanto é um trabalho árduo, um trabalho puxado, um trabalho de formiguinha, de todos os dias, né? Mas vale a pena no final do processo, porque tudo que você faz hoje vai servir de degrau para a próxima ação, até que vai chegar um momento em que você vai ver os resultados, você vai ver o resultado, a família vai ver o resultado, e você vai ter aquela satisfação absurda que nós temos nos nossos atendimentos, que é ver a criança evoluindo cognitivamente, superando suas dificuldades, tá bom? Então, por exemplo, né, eu queria dar mais um exemplo aqui nessa questão desse relacionamento que eu tava falando aqui. Uma coisa que eu percebo muito, que eu já estudei e que, né, o que eu já tive de contato com a inclusão, por exemplo, de pessoas surdas, é que a inclusão das pessoas com deficiência auditiva ou que são surdas mesmo, totalmente surdas, ela tem um perfil muito forte em relação ao relacionamento com essas pessoas, porque o fato delas não escutarem torna mesmo essas pessoas mais ansiosas e mais irritadiças, assim. Então, tem algumas condutas que quem trabalha diretamente com o surdo sabe, né,
Que uma delas, por exemplo, é você jamais chega por trás de um surdo e fica cutucando ele aqui. Oi, tudo bem? E cutuca ele. Isso é tipo uma regra, uma lei perante a comunidade surda, que você não pode fazer isso porque isso é falta de respeito. Ele não tá escutando que você tá chegando ali. Então ele se assusta, ele se sente coagido. É diferente de nós que escutamos, que, por exemplo, escutamos, vamos supor que tá chegando alguém que tem os passos, a gente já se prepara psicologicamente para aquilo. Então, a questão da surdez não é só a língua brasileira de sinais. Tem várias questões ali, né? Eu tô trazendo esse exemplo porque é mais uma questão que eu tô dizendo para vocês. O online vai ter muitas adaptações. Vai ser um trabalho muito árduo. Mas a gente não tem o direito de dizer que não dá. Ah, não, eu não vou fazer, eu não vou nem tentar. Não dá. Quem somos nós para dizer que não dá? Quem somos nós para dizer que não vamos fazer, que não vamos tentar, né? Você diria isso? Ah, não constrói aqui uma rampa não para os cadeirantes porque não funciona, não vale a pena. Você não diria isso, porque ao longo da história da humanidade já foi batido tanto nessa questão que hoje em dia é feio até, é politicamente incorreto você dizer isso. Mas a questão do online ainda é uma questão que rola muito preconceito e por isso as profissionais se sentem no direito de falar esse tipo de coisa. Não vou fazer porque não dá certo, não funciona, não dá. Eu mesma, há pouco tempo atrás, falei isso, né? Até que eu sentei e falei, meu Deus, olha o que eu tô dizendo. Eu tô dizendo então que as crianças desse momento não podem ter atendimento? Eu tô dizendo que tudo tem que parar? E, gente, mais forte pra mim foi que uma aluna minha comentou de uma colega dela que estava se formando em psicopedagogia e que ela teve que fazer o estágio dela com as provas operatórias de forma online. E na hora eu falei, meu Deus, como é que vai fazer isso? Não tem como, blá, 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 blá. Mas o que eu tava querendo dizer pra mim mesma? Ah, as profissionais nesse momento não têm direito de se formar. As profissionais nesse momento, as estudantes, no caso, né, desse momento, não podem se formar. Elas têm que parar a vida delas e elas não vão fazer o curso. Gente, é muito preconceituoso isso. E da mesma forma que eu fiz isso, muitas profissionais fazem isso com atendimento online, tá? Se você não quer fazer, é uma coisa, tá? Agora, dizer que não dá e que... ou que assim, que não vale a pena e tudo mais, é a mesma coisa que eu falar assim, eu não vou atender uma criança com síndrome de Down porque não vale a pena. Não dá, eles não têm jeito, não vai pra frente, né? As pessoas pensaram assim ao longo de séculos. Hoje em dia as pessoas com síndrome de Down se casam, fazem faculdade, trabalham normalmente a vida inteira. Por quê? Porque teve pessoas revolucionárias que mudaram o paradigma, que mudaram o preconceito e que se dedicaram, tá, à inclusão de pessoas com síndrome de Down, tá? E é por isso que hoje as crianças com síndrome de Down estudam nas classes normal, como qualquer escola, certo? Então, assim, todos os anos eu, falando aqui especificamente, por exemplo, da minha filha, do meu filho, todos os anos sempre teve crianças com síndrome de Down na salinha deles. E isso já é normal pra eles nem... não é nenhum fator mais em discussão entre a sociedade hoje em dia. Mas teve um dia que foi fator de discussão, né? Então a história da pessoa com deficiência é horrível, né? E ela iniciou lá atrás com as pessoas realmente achando que a vida deles não valia a pena, né? Então pensem o quanto foi a evolução realmente foi acontecendo até que hoje a gente chegasse no nível que nós estamos, que ainda não é bom. Ainda não é perfeito, né? Tá bom, gente? Então, assim, o que eu quero falar pra vocês, né? Por que você hoje se especializar e aprender a fazer a inclusão das crianças através do online, no sentido de, o que é essa inclusão através do online? É conseguir fazer um atendimento online, né? Por que isso é uma oportunidade pra você hoje? Primeiro, porque daqui a pouco todas vão ter que saber fazer. Todas, né? Então, você vai desejar ter feito hoje, né? Amanhã você vai desejar ter aprendido hoje. Segundo momento, porque isso vai ser uma especialização no sentido de que
cada dia você vai melhorando. Então é um trabalho que não se perde, tá? Por exemplo, também, anotei aqui para falar para vocês. Quando a gente trabalha, vamos supor que uma pessoa aprendeu a língua brasileira de sinais e ela é psicopedagoga, ela faz um trabalho fantástico. Quando chega uma criança no consultório dela, não está resolvido pelo fato dela ter a língua brasileira de sinais, dela ser especialista em crianças com surdez, blá blá blá. Não, porque o Pedro, o Matheus, ele, né? Então assim, o que ele gosta de fazer? Ele não gosta de jogar futebol, então ferrou, vou ter que fazer um projeto com carros, com skate. Então assim, vocês entendem, gente, que todas as vezes que você tem uma aprendizagem no sentido de lidar com seres humanos, você não está acabando com toda a sua necessidade de estar sempre estudando, de estar sempre se atualizando, de estar sempre em metamorfose, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que você vai estar sempre evoluindo no sentido de fazer isso sempre melhor, mas não vai mudar o sentido de que você vai estar tratando com pessoas e que sempre vai precisar de uma adaptação diferente, de um jeito diferente e tudo mais, tá? Haja vista que, por exemplo, se você, né, estiver fazendo um atendimento online com uma criança cega, né, ou com uma dificuldade muito forte de visão, ela vai poder preferir, de repente, só te ouvir, mas os materiais vão ter que ser muito maiores, então quando você for mandar esse material em PDF para essa família, você vai ter que aumentar um monte de tamanho, tá? Então, isso, por exemplo, eu até tô comentando porque aconteceu esses dias, foi muito legal. Minha aluna falou assim, olha, Michele, esse dominó aqui, ele é bem legal, mas eu acho que você devia aumentar, porque eu trabalho com muitas crianças que têm, né, problemas, deficiências visuais e enfim, e eu preciso de um material que seja um pouco maior. E aí eu falei assim pra ela, não, eu não vou fazer só esse, eu vou conversar com as designers lá que desenharam todos os jogos e eu vou pedir pra elas fazerem a adaptação de todos os jogos, tá? Então isso é algo assim que a gente vai caminhando e vai evoluindo, e é um trabalho que não é perdido, né? Tudo que você aprendeu hoje, você vai agregar pro próximo. Então é uma oportunidade de você se especializar nessa forma de incluir as crianças no atendimento psicopedagógico. As crianças de hoje, dos nossos tempos, as crianças de pandemia, como eu falo, porque realmente elas estão com muitas necessidades específicas, né, de uma criança que realmente está em pandemia, tá? O que mais? Quero falar para vocês, eu tenho uma aluna que tem 40 anos de atuação, tá? 40 anos de atuação. E ela está fazendo atendimentos online. Então, assim, se ela, né, eu me orgulho muito de contar isso, porque eu fico muito lisonjeada quando vejo uma profissional com 40 anos de atuação querendo aprender comigo também, né? Quase que eu falo pra ela, olha, deixa aqui, esquece vamos falar aí de você, porque eu quero aprender com você, né? Então, assim, eu tenho uma aluna que não vou nem falar aluna, eu tenho uma parceira, uma colega, que ela tem 40 anos de atuação. E ela falou assim, Michele, eu quero fazer o teu programa, porque eu quero me especializar nas questões das provas operatórias, eu quero estar sempre estudando, sempre em grupo, né, sempre em comunidade. E nos últimos encontros online, ela mencionou que estava fazendo os atendimentos online. Obviamente, ela não ia abandonar as crianças que ela atendia, né? E aí, ela já trouxe, inclusive, para nós no grupo, tudo que ela percebeu que no online é possível de fazer e que pode trazer um valor absurdo para o online, né? Por exemplo, a lateralidade, que você vai precisar dar os comandos para a criança, sempre envolvendo a lateralidade. Então, assim, isso é algo que vai estar naturalmente ali e que a criança vai obrigatoriamente ter que exercer essas funções, né, de lateralidade, e ela muitas vezes pode ser que no presencial ela não aceitasse, porque se você fala pra criança, não, mas veja, Pedro, eu preciso que você faça aí, porque eu tô aqui, eu não tô vendo. É uma coisa. Agora você fala, não, eu quero que você faça porque a gente vai aprender isso. Pode ser que a criança fale, não quero, né? Então são situações que nós vamos percebendo que muitas vezes o online vai ser melhor, muitas vezes o online vai ser pior, mas tudo isso não nos cabe decidir se vai ser feito ou não. A única questão que nós temos que definir é como, não quando e nem se.
tá? É como? Como que a gente vai fazer isso agora, nesse momento, para ajudar as crianças, tá? E também, da mesma forma que eu tenho essa aluna que tem 40 anos de atuação, que está fazendo os atendimentos online, eu tenho alunas que nem iniciaram direito seus atendimentos, né? E que estão fazendo atendimentos online. Quando eu digo nem iniciaram direito, é no sentido de que fizeram muito pouco e, enfim, né? Nesse último ano aí estavam se formando e precisaram iniciar já realmente fazendo algum atendimento online. Então, gente, não tem desculpa. Qualquer pessoa, qualquer profissional pode. Qualquer profissional consegue. Não tem desculpa de dizer, não, mas aqui na minha cidade as pessoas não querem, a população não aceita e tal. Quem vai quebrar esses paradigmas? Isso também faz parte da tua responsabilidade enquanto profissional. É orientação aos pais. É dizer, olha, eu tô aqui, né, bandeira vermelha, ou, por exemplo, eu não vou me expor ao vírus, atendendo 10 crianças por dia, ou que seja 5 crianças por dia, eu não vou me expor ao vírus, eu não quero me expor ao vírus, e eu estou fazendo os atendimentos online. O seu filho precisa continuar, e não cabe agora, nesse momento, essa discussão, nós vamos fazer online. E ponto, e você vai mudar esse paradigma com os seus clientes. E também tem o fato de que muitas vezes, quando as pessoas falam assim, na minha cidade não aceitam fazer online, eu digo assim, então passe a atender quem aceita. De outros estados, de outras localizações. Você não precisa ficar preso a um cliente que não respeita a tua decisão e a tua forma de trabalhar, tá? São duas questões. Uma é você orientar e mudar e fazer essa tua parte aí nessa comunidade em relação à tua responsabilidade social, que é mudar esse paradigma nessa pequena população que lhe cabe. E a outra questão é, se um pai ou uma mãe não querem fazer porque eles têm esse preconceito, você vai atender quem está precisando. Pode ser uma família de outro estado, tá bom, gente? É a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu preciso de um exame aqui para continuar com os atendimentos, porque eu tô suspeitando que o Matheus aqui, ele tem alguma dificuldade de visão e eu preciso que você leve ele no oftalmologista. E o pai fala, não vou levar. Daí você fala, bom, então, a partir de agora, eu não posso mais, não tem mais o que eu possa fazer em relação a prosseguir com os atendimentos com o Matheus, porque sem um exame de vista fica tudo muito complicado e aí eu não tenho parâmetros para prosseguir a partir daqui. Certo, gente? Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho, tá? Toda essa metamorfose faz parte e é nossa obrigação. Eu não estou criticando aqui quem diz que não dá, porque eu há muito pouco tempo atrás, também estava pensando isso. Mas, quando eu parei para pensar o quanto eu estava sendo egoísta, preconceituosa, e mais ainda, né, dizer isso para as minhas alunas que não dava, caiu assim para mim isso muito forte no sentido de, Michele, você não tem esse direito de determinar se dá ou se não dá. Não é assim que funciona. Vamos fazer, vai dar certo e vamos ver como. Uma ajuda na outra, tá? Não existe a possibilidade de não fazer, tá bom, gente? Que mais que eu anotei aqui para falar para vocês? Uma coisa que eu acho que também que é uma oportunidade muito grande, tá? Você aprender a fazer esse processo inclusivo no sentido de que alguns materiais que você vai precisar ofertar para essa família, eles podem ser escaláveis, tá? O que é isso, gente? Por exemplo, assim, uma orientação que você vai trazer lá para a família, por exemplo, sobre como confeccionar um jogo, tá? Você precisa trabalhar com esse jogo e na semana que vem a família vai ter que trazer esse material para consulta. Trazer, que eu digo, modo de dizer. Vai ter que estar com aquele material pronto lá do outro lado para que você consiga fazer o atendimento com aquela criança, com aquele aprendiz. E aí, para que você não perca um tempo absurdo explicando para aquela família como montar esse jogo, como fazer tudo, você pode gravar vídeos, né? E esses vídeos você vai ter lá o seu arsenal de material que você vai, cada vez que você vai precisar, você manda esses vídeos para os pais. E assim, por que não dá para mandar escrito, Michele? Porque tem algumas coisas que realmente a pessoa precisa aprender vendo, né? Então, por exemplo, eu quero que faça aqui um dado. Eu vou mandar esse material em PDF para aquela família e vou fazer um vídeo mostrando como que você monta esse dado, porque também os pais não são obrigados a saberem de tudo. Eles podem ter formações em, sei lá, engenharia, enfim, né?
Apesar de que o engenheiro saberia montar um dado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Então, você vai precisar ter essas orientações como um arsenal já ali guardado, muito bem guardado, né? E produzido, tá? E isso não é só também assim no sentido de montar materiais, mas é também, de repente, uma historinha que você pode ter deixado ali um vídeo que você se fantasiou, que você fez uma produção bacana, e aí você manda previamente para a família, e esse vídeo pode servir para vários outros trabalhos, tá? Eu digo para vocês aqui sempre nos meus, né, nessa série que eu tô trazendo, que a criança tem que manipular o concreto, né? Mas ela escutar uma história, né? E daí depois que ela escutou essa história, no momento em que você, previamente você mandou isso para a família. E aí, vamos supor que daí vocês peguem o livro, tá, dessa história e vão trabalhar com isso na consulta, eu vejo que isso é muito rico, tá? Porque você está ganhando tempo e de estimulação ali, né? É a extensão do trabalho, certo? Então, como eu sempre falo, eu não acho certo a gente mandar a lição de casa para as crianças, obviamente o trabalho psicopedagógico não tem isso, mas a gente tem que sim orientar a família e fazer um trabalho de extensão. Então, vamos lá ensinar esse pai e essa mãe a jogar, né? Pai, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que entender sobre as fases do desenvolvimento infantil, você tem que fazer, né? E é por isso, inclusive, que hoje tem tantos profissionais que capacitam pais, né? Que fazem essas questões aí de escola de pais. E você vai ter que ter dentro do seu arsenal de materiais, né? Você vai ter que ter alguns vídeos falando sobre desenvolvimento. Deixa eu. Tá acabando a bateria do meu celular aqui. Alguns vídeos falando sobre desenvolvimento infantil. Se aquela criança está especificamente no intuitivo global, você não vai mandar todos, você vai mandar só o vídeo que você tem sobre o intuitivo global. Se aquela criança precisa utilizar o jogo XYZ, que você já tem lá o arquivo, você vai mandar só aquele vídeo. Então, assim, você vai tornar o seu material escalável no sentido de que você vai ter tudo ali organizado e dependendo de cada caso, você vai dinamizando esse material todo, tá? Então, gente, eu acho assim que isso tudo é uma oportunidade realmente que nós temos também de tornar o processo mais produtivo. E, gente, o processo mais produtivo de todos é fazer esse entendimento com os pais, porque no presencial muitas vezes a gente não consegue isso, porque os pais têm lá na concepção deles de que eles vão enfiar a criança no carro e levar para o atendimento e acabou a parte deles, tá? Mais uma vez, eu não tô aqui criticando ninguém, nem a forma de criar, nem nada disso, cada um tem a sua cruz, né, as suas dificuldades e as suas habilidades e tudo mais, mas é fato que no online, o pai que se propor a fazer esse trabalho, ele vai entender. Primeiro porque você vai fazer um enquadre, né, e vai explicar isso muito bem explicado para ele, mas ele vai perceber ali no processo o quanto a participação dele é especial e é importante. E aí, quando você não estiver presente, a chance dele colocar em prática tudo que vocês conversaram é muito maior, porque ele fez um tipo de um estágio ali com você, né? Por mais que a gente combine com o pai e com a mãe, olha, você não vai falar nada na consulta, você vai deixar a criança responder, você só vai operacionalizar ali, gerenciar os materiais que eu vou mandar do jeito que eu vou mandar, mas ele vai estar ali aprendendo a fazer, porque ele vai estar vendo você fazer, né? Então, quantas vezes, por exemplo, eu já fiz isso, de mandar o pai e a mãe entrar no consultório e brincar com o filho deles ali, para mostrar pro pai e pra mãe como que faz, como que brinca com o seu filho. E isso não tem nada de errado, gente. Como eu falei, as pessoas têm formações e vivências diferentes, às vezes o pai não sabe mesmo, né? Então, esse tipo de material educativo, de orientação e tudo mais, você pode ter todo esse material prévio, tá? E depois, na hora que você for fazer ali realmente um encontro ao vivo com aquela família, com o pai, com a mãe, você só vai tirar dúvidas, tá? Então, você vai dizer, olha, você tem que assistir esse vídeo, você vai ter que preparar isso, esse material, com esses vídeos explicativos aqui, com tudo isso, e a gente volta a conversar aqui para tirar algumas dúvidas antes de iniciar todo o atendimento com a criança e tudo mais. E claro que cada semana aí você vai ter que mandar os materiais também, né? Vídeos e tudo mais em relação ao próximo atendimento. Por isso que eu falo, não é sentar a cadeira aqui e falar, nossa, vai ser mais fácil. Ah, fácil fazer atendimento online, quero ver fazer presencial. Não, gente, porque precisa de muita organização, precisa de muita flexibilidade para lidar com as famílias, precisa de muito estudo, de muita capacitação,
tá? E de criatividade, organização, planejamento, estratégia, tá? Então não vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Vai ser mais difícil no sentido de que você vai realmente precisar se capacitar, você vai precisar nascer de novo, mas é possível e vai trazer muitos benefícios, não só para a família e para essa criança, como para você, profissional. Porque você não vai mais gastar com aluguel, você não vai mais gastar com esse tempo todo também de logística, você também vai estar na sua casa, no seu conforto e na sua segurança, né? Se você precisar fazer um atendimento um sábado super cedo da manhã, você acorda e faz, você não precisa se deslocar. Se você quiser fazer um dia à noite, você não tem o perigo de ser assaltado na rua. Então, gente, é imensurável o quanto o atendimento online pode ser bom para os dois lados. Pode não, ele vai ser bom para os dois lados, tá? Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Capacitação, comunidade, tá bom? E mudança de chave aqui, ó. Mudança de paradigma. Como que você pode fazer algo hoje? Tá? Hoje, para você começar a evoluir nessa situação toda. Pegue um caso, tá? Pega um caso e você vai se debruçar sobre esse caso, você vai planejar, você vai fazer todo esse material que eu falei para você. E aí você vai pegando confiança para iniciar os próximos, até que vai chegar aquele momento em que você vai falar assim, não, pronto, agora eu dou conta disso aqui tudo. Mas pega um, né? A questão que eu vejo muito é que assim, a gente tem que ir aos poucos com as coisas, mas a gente não pode ficar parada, tá? Eu tenho muito isso, assim, como eu sou muito ansiosa, às vezes eu acho assim que ou eu faço tudo ou eu não faço nada. E eu tô aprendendo agora, gente, com a pandemia e muita terapia, obviamente, que não é assim, que é slow motion, porque eu tenho 2 filhos dentro de casa, eu tenho toda essa questão realmente, né, das crianças não estarem indo pra escola, eu tenho tudo pra dar conta, além das minhas ansiedades do meu trabalho. Então, é fazer o que é possível, tá? Porque fazer é melhor do que o feito lá, é melhor do que fazer o perfeito. Se o perfeito nunca vai existir, então faça o que é feito, tá? Eu tô dizendo isso pra vocês, mas isso vale pra mim, aqui é uma conversa entre amigas, tá? Então, é isso, não fazer é bem pior do que fazer e cometer, tá? Do que não fazer. Então você vai cometer alguns erros no começo, não tem problema, tá? E não é erros assim que vão fazer toda a diferença lá e vai prejudicar a criança, não. São questões logísticas, que às vezes você fala assim, meu Deus, eu esqueci desse detalhe. Tudo bem, vai acontecer, mas tá todo mundo começando nesse momento, tá todo mundo no mesmo barco nesse momento. Seja a profissional que eu falei da minha aluna que tem 40 anos, seja a que tem 2, porque a questão psicopedagógica e do conteúdo psicopedagógico é uma coisa. Agora, a flexibilização, a adaptação e essa logística para online é outra, tá todo mundo igual, tá? Agora, daqui a pouco não vai estar todo mundo igual. Daqui a pouco vai ter gente sabendo fazer e muito bem feito, tá? E você, se você não souber fazer, você vai ficar para trás e vai perder pacientes, vai perder clientes, seja lá como você deu o nome para os aprendizes que você atende, tá bom? Então, assim, comece aos poucos, vai fazendo com respeito em relação a você mesmo e em relação à criança, tá? E uma coisa que eu sempre digo, olhe para tudo que você tem, para tudo que você sabe, para tudo que você já aprendeu, para todos os materiais que você tem e faça o exercício de pensar no online. Como eu posso adaptar esse jogo aqui para online? Como eu posso lidar com essa família aqui no online? Como eu posso conhecer uma família no online? Né? Eu não conheço essa família ainda, vou começar do zero com essa família. Como que eu posso fazer isso no online? Né? Então, são todas essas adaptações, todas essas situações que você tem que começar a pensar, certo? Quando a gente começa a pensar a nossa criatividade enquanto psicopedagoga, principalmente nós que somos muito criativas, a gente vai aflorando isso e vai acontecer, tá bom? Gente, então esse vídeo de hoje é um vídeo para você refletir. Você desliga esse celular agora e fica aí 10 minutos refletindo, tá? Porque é aquilo que eu falei, você vai querer ser aquela pessoa que fez parte da exclusão e da história da humanidade que fez mal para as pessoas, ou você vai querer fazer parte dos revolucionários que fizeram alguma diferença na história das pessoas que precisavam de algo especial,
tá bom, gente? Então um forte, um beijo, um abraço, eu tô muito junto com vocês nessa, tô aprendendo um monte também, tá bom? Até o próximo vídeo da nossa série Consultório Virtual.